Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu agradeço pela vida, agradeço pelos meus pais terem me proporcionado a vida, meus avós, meus bisavós. Quanta gente viveu, né? Teve que trabalhar, se dedicar para criar os seus filhos, que criaram filhos, até chegar a mim. Então tem que agradecer a isso e é o que a gente tem que agradecer. Agradecer a cada um que veio antes da gente. Hoje a gente vai falar sobre a moral estranha. É uma passagem, assim, estranha, né? Porque Jesus se vira para o povo que estava com ele e fala: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, não odeia seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Que o ódio é uma palavra muito... não constrói nada, né? Muitas vezes é só que Jesus usa essa palavra, né, contra sua própria mãe, seu próprio pai, seus filhos. É o contrário do estudo anterior que a gente estudou sobre o casamento, que ele deve ser alicerçado no amor para criar os filhos, né, dar o suporte para os filhos. É estranho, né? Aí os Espíritos explicam. Palavras escritas depois da morte de Jesus. Nenhum evangelho foi escrito durante a vida de Jesus. Então, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do pensamento de Jesus não foi bem exprimido. Ou, o que não é menos provável, que possa ter acontecido um erro em alguma tradução. Bastaria um único erro em uma primeira vez para que fosse repetido nas sucessivas reproduções. Eu não vou lembrar qual livro espírita que eu li, mas eu li mais de um que falava sobre isso. Que os apóstolos estavam me ligando aqui, aí travou e aí eu não sei qual parte falou. Mas os apóstolos, eles iam nas casas das pessoas, na casa da mãe de Jesus, na casa para colher os detalhes, porque era muita informação. Jesus todos os dias, né, naquele período que ele pregou, que foi curto, de 3 anos, todos os dias ele pregava, era muita informação e eles na época não entendiam. Então eles pegavam, realmente muitas vezes é o estudo científico, falavam com um lembrava uma passagem, aí eles iam, o outro lembrava a mesma passagem, ele, não, então é isso, juntavam, não, a palavra foi mais ou menos essa. Um lembrava de um trecho da frase, outro lembrava do outro, e assim eles iam formando. E claro, eles eram apóstolos, eles estavam ali, eles lembravam mais ou menos. Mas para construir um livro, eles tinham, claro, ajuda espiritual, justamente para isso, para recorrer, né? Só que aqui fala, ó, que a língua hebraica não era tão rica. E havia muitas palavras com vários significados. Então muitas vezes um apóstolo pode ter ouvido, né, a palavra de Jesus e talvez não tenha compreendido exatamente que Jesus, que sempre pregou amor, ele estava ali falando sobre a renúncia. Se você quer seguir Jesus, você tem que renunciar. Renunciar muitas vezes à família, porque às vezes você quer ajudar, isso aí acontece. Muitas vezes as pessoas, a gente quer ajudar, você quer ir na igreja, quer ir no centro espírita, você quer, e a família não deixa, não deixa, não deixa. E aí a pessoa se acomoda. Então Jesus está falando disso. Se você quer seguir Jesus, você tem que abdicar disso, né? Mas não naquele sentido de odiar, porque odiar significa causar mal à pessoa. Significa você querer desmerecer a pessoa, você não querer coisas boas para a pessoa. E é o oposto do que Jesus fala. E os Espíritos falam sobre isso. E a gente deve raciocinar o que a gente está lendo, porque não é porque está na Bíblia que está certo. Nenhum relato assim foi escrito por Jesus. Tudo foi escrito posteriormente. E até os Espíritos falam, na verdade, também, um outro lado aqui, ó, até para um outro lado, que falam que na verdade não teve muita alteração. Eles falam, houve alterações? Houve, mas não foram tantas. Então muitas vezes a pessoa também não lê a Bíblia, um espírito não vai ler a Bíblia e pensar, não, isso aí tudo já não vale, não sei o que, não foi escrito por Jesus. Não, foi escrito pelos apóstolos, como eu disse, fizeram estudos, né, foram falar um com o outro, com o outro. Então assim, ó, a Bíblia é um relato digno, é um relato fiel. Mas ele não é assim, ó, 100%, como nada feito por homens é 100%. Existe algo que é feito por um homem que é 100%? Não, não existe. Não existe. E eu vou voltar lá no estudo anterior, de novo, que eu encerrei falando que o que importa mesmo
é o amar ao próximo, se colocar no lugar do próximo. É isso que importa. E é isso que Jesus vem mostrar, porque a gente vivia... Vamos botar agora, vamos falar assim, a importância histórica de Jesus. Porque, tá, amar ao próximo... Muitas vezes eu falo essa frase, parece que estou resumindo Jesus, é isso. Mas não, não. A importância histórica de Jesus. A gente vivia num mundo onde cultuavam inúmeros deuses, vários países, e eles faziam sacrifícios de animais, sacrifícios de crianças, sacrifícios de mulheres, de virgens. Além disso, havia escravidão, assim como posteriormente, infelizmente, aconteceu depois de Jesus, mas havia escravidão, apedrejamento até a morte, né? Havia muito preconceito, principalmente com as mulheres, muito, muito, muito. Claro, isso depois de Jesus continuou, infelizmente, mas Jesus vem para romper isso, ele vem para mostrar que todos nós somos irmãos. O que acontece é que a gente que estava lá encarnado, a gente não sabe, poderia estar, a gente ouviu o que Jesus falou, Jesus veio, falou, ele morreu, né, mostrando isso, a humildade, que não devia revidar, que a gente devia ser manso e pacífico, que a gente devia aceitar as diferenças. Jesus andava com prostitutas, com pobres, com criminosos, com cobradores de impostos, do governo. Jesus andava com todos, mostrando que todos são iguais. Mesmo que os judeus eram contrários aos samaritanos, ele fez a parábola do bom samaritano para mostrar que todo mundo era igual, que o que valia era. Ele fez o que ele podia, o possível e o impossível, mas acontece que a gente não botou em prática. E muitas vezes foi se perpetuando o machismo, a escravidão, o racismo, que é uma coisa intolerável, porque quem é cristão não pode ser racismo, não pode ser racista, ou ter racismo, ou ser preconceituoso com gays, com quem quer que seja, porque Jesus vem mostrar isso. Ele vem mostrar. Só que aí é individual. Como muitos evangélicos falam, e é verdade, a salvação é individual, é individual. Jesus veio, ele teve uma importância imensa, ele rompeu e conseguiu deixar muitas pessoas assim, melhorar o mundo. Claro, a gente, muitas vezes alguém pode resumir e falar, não, mas ó, se continuou, o racismo continuou. Mas aí não dependia dele. O que ele podia fazer, ele fez. Depende de nós agora, depende de nós. Então a gente deve estudar as religiões, seja qual for. E muitas vezes a gente é espírita, a gente deve ler sobre o budismo, ler sobre o hinduísmo, ler sobre o catolicismo, os santos, as vidas dos santos, estudar, ver, abrir a mente. Porque a gente é espírita e a gente não é melhor que ninguém. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente pensa, muitos espíritas pensam. E até eu, quando eu era criança, a gente tem essa... Porque a gente sempre acha que o nosso é o melhor, a minha religião é o melhor, o meu serviço é o melhor, a minha comida, né, o almoço que eu faço é o melhor, tudo que eu faço. Mas não. Cada religião condiz com a vivência daquela pessoa e é o que aquela pessoa necessita. Há pessoas que necessitam de um choque mais drástico, outras que necessitam, né? Tem pessoas que são tão boas que não necessitam de religião. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo estudo.